A CPMI dos atos golpistas chegou ao fim. E que fim! Foram mais de 60 indiciados, entre eles 8 generais. E sim, Jair Messias Bolsonaro também tá na lista. Pega a pipoca e vem ver os melhores momentos. As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Dia 17 de outubro, a relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, fez a leitura do relatório. Ela é como nós, começa pela melhor parte. O primeiríssimo indiciado foi o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Como se verá nas páginas que se seguem, a democracia brasileira foi atacada. Massas foram manipuladas com discurso de ódio, milicianos digitais foram empregados para disseminar o medo, desqualificar adversários e promover ataques ao sistema eleitoral. Forças de segurança foram cooptadas, tentou-se corromper, obstruir e anular as eleições. Um golpe de Estado foi ensaiado e, por fim, foram estimulados atos e movimentos desesperados de tomada de poder. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Que discurso, hein, Elisiane? Ela falou algo que é óbvio, mas em um tempo em que até a esfericidade do planeta é questionada, é tão bom ouvir o óbvio. A Elisiane fez questão de deixar claro que foi tudo planejado. Diferentemente do que defendem os bolsonaristas, o 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores que definiram de forma coordenada datas, percurso e estratégia de enfrentamento e ocupação dos espaços. Caravanas foram organizadas de forma estruturada e articulada. Extremistas radicais tiveram as passagens pagas e a estada em Brasília subsidiada. Houve método na invasão. É isso aí, tudo aquilo que os bolsonaristas não queriam que fosse investigado na CPMI está no relatório. A relatora também destacou o quão destrutivo foi o evento do dia 8 de janeiro. O 8 de janeiro também não foi um movimento ordeiro e pacífico, que degenerou em violência, o tom virulento das convocações, a proibição da participação de crianças e idosos, os planos de sabotagem da infraestrutura e as técnicas utilizadas e o material encontrado com os manifestantes provam que a depredação não foi um acidente de percurso, mas o próprio objeto da mobilização. A proposta não era apenas ocupar, mas depredar. Ela não poupou os detalhes, nem os mais escatológicos. Bolsonaristas radicais agrediram policiais, quebraram vidraças e portas, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, picharam monumentos e fachadas, invadiram gabinetes de autoridades, destruíram documentos imobiliários, roubaram armas e objetos de valor, defecaram e urinaram nas sedes dos poderes constituídos. Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá, saída da Fátima, Deus abençoe a senhora. É isso aí. Às vezes a gente até queria esquecer disso, né? Mas não dá, a gente não pode esquecer, até para evitar que se repita, né? Mas depois da intente, gente desumana ao rol da papuda se uniu. Foi um golpe, não foi um passeio no parque. Quem fala o contrário não viu. No relatório são apontados 4 elementos que teriam nutrido a sanha golpista do Bolsonaro. Todos os 4 generais.
O primeiro foi o general Braga Neto. Relatos indicam que Braga Neto era considerado como um dos 4 elementos que alimentavam as aventuras golpistas de Bolsonaro. Após o segundo turno das eleições de 2022, Braga Neto fez parte do que foi denominado como QG do golpe. Nessa casa foram discutidas várias ideias de implementação de planos antidemocráticos. A casa é essa daí. Nela, o Braga Neto teria servido de elo entre os golpistas do governo e dos acampamentos. Mas a atuação dele foi além. Walter Souza Braga Neto também incentivou a permanência dos acampados nos denominados acampamentos golpistas, como o discurso feito no dia 19 de novembro de 2022, quando pediu aos acampados para não perderem a fé. Se você ainda não viu o vídeo, é esse aqui. Vocês não percam a fé. Não. Lá na frente é só o que eu posso falar para vocês agora. O segundo elemento foi o general Heleno. Nesse ponto não há como excusar Augusto Heleno por sua responsabilidade direta nos atos do dia 8 de janeiro. Isso se dá, entre outras razões, pelo fato de que Augusto Heleno esteve presente em diversas reuniões, encontros e circunstâncias que evidenciaram o intuito golpista do então presidente da República, conforme demonstrado ao longo deste documento. Lá no fundo, por baixo dessa cara séria, a Elisiane deve ter gostado muito dessa parte. Foi o troco para os xingamentos que ela ouviu na passagem do Heleno pela CPMI. Na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudadas, foram examinadas. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que presidente, por favor. Falando sério agora, o Heleno teria participado de reuniões secretas onde foram discutidas, inclusive, minutas golpistas. Em uma dessas, o comandante da Marinha, Almir Garnier, teria topado o golpe. Aliás, o nosso almirante Almir é o terceiro elemento. Relatos jornalísticos apontaram que Almir Garnier, no âmbito da colaboração premiada em andamento do tenente-coronel Mauro Cid, era o único comandante das Forças Armadas que concordaria em executar um golpe de Estado junto ao ex-presidente Bolsonaro. O quarto elemento foi o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, responsável por um relatório que, mesmo sem provas, tentou minar a confiança nas urnas. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou no dia 9 de novembro ao Tribunal Superior Eleitoral o tão aguardado relatório de fiscalização do processo de votação das eleições deste ano. O documento tem 63 páginas e não aponta a qualquer fraude eleitoral e ainda reconhece que os boletins de urnas e os resultados divulgados pelo TSE são idênticos. O ministro da Defesa diz que dos testes de funcionalidade feitos, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. A gente não tem prova de que tinha fraude, mas também não tem prova de que não tinha. E simplesmente não é assim que funciona o ônus da prova, gente. Além dos 4 elementos, vários outros personagens famosos envolvidos em alguma das várias tramas golpistas foram indiciados. Começando por Anderson Torres. Anderson Torres ocupou posição privilegiada em 2 esferas federativas em momentos cruciais para o desenrolar das ações e omissões que culminaram no 8 de janeiro de 2023. Como ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, teve ascendência sobre diversos órgãos de segurança pública, normalmente a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, subordinadas a seu ministério. No dia 2 de janeiro de 2023, assumiu o posto de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Foi com Anderson que foi encontrada a primeira de muitas minutas golpistas. Ele até tentou se explicar na passagem pela CPMI, mas não convenceu. E era um documento que estava pronto para ir para o lixo, para descarte. Como ministro da Justiça, ele teve responsabilidade nas blitz que tentaram impedir eleitores do Lula de chegar ao local de votação no segundo turno da eleição. Mas está acontecendo nesse exato momento, em pleno dia de eleição, blitz da Polícia Rodoviária Federal, certo? Aqui na entrada de Cuité,
Ele chegou a participar de reuniões onde eram apontadas as cidades em que a polícia rodoviária deveria atuar mais. O ministro da Justiça, Anderson Torres, teria participado de uma reunião no dia 17 de outubro de 2022, ou seja, 13 dias antes do segundo turno, para ser apresentado, e aí a pergunta óbvia é por que o ministro da Justiça seria apresentado a esse dado? Para ser apresentado ao tal do mapa que o Departamento de Inteligência fez, indicando as cidades onde o Lula tinha tido 75% ou mais de 75% dos votos. Outro responsável por essas blitzes foi o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Ele também foi indiciado. A figura Silvinei Vasquez foi decisiva naquele período. Como diretor-geral da PRF, foi diretamente responsável pelo planejamento operacionalização e execução das blitz realizadas na região Nordeste no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Mauro Cid, o ajudante de ordens, também apareceu na lista, claro. Na passagem dele pela CPMI, ele até tentou dizer que só estava seguindo ordens, mas não colou não. Mauro Cid era pessoa de extrema confiança do ex-presidente, estando presente em confrontos, reuniões formais e informais, diligenciando suas ordens, cumprindo determinações ainda que ilegais e tendo autonomia para decidir. O Cid é uma pessoa que esteve envolvida em quase todos os possíveis crimes do Bolsonaro. Não apenas na tentativa de golpe, mas também no caso das joias, do cartão de vacinação e sabe-se lá quantos outros. A gente torce para que ele continue cantando dentro da gaiola. Mas aí na conversa dos indiciados a gente não pode encerrar sem falar dela. Carla Zambelli. A Zambelli intermediou a relação entre o núcleo bolsonarista e Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato. Zambelli foi diretamente responsável por apresentar a Walter Delgatti Neto, o hacker envolvido na operação spoofing a diversas autoridades de alto relevo da administração federal. No dia 10 de agosto de 2022, Delgatti se reuniu com Jair Bolsonaro, em reunião intermediada por Carla Zambelli. O objetivo era apresentar ao presidente da República as alternativas de demonstração de suposta fraude das urnas eletrônicas. Uma delas seria a produção de um código-fonte adulterado que pudesse ser utilizado em uma urna específica para uso de propaganda eleitoral. Até houve tentativas de dizer que não aconteceu nada nessa reunião aí, como a entrevista do Valdemar da Costa Neto, chefão do partido do Bolsonaro, mas nem toda cara de pau do mundo conseguiu salvar esse pessoal. E olha que o Valdemar é bem cara de pau. Ela levou ele mas lá... Mas ela que levou. Ela levou ele lá porque ele pediu, ela quis ficar bem com ele. Porque ele pediu, me leva no Valdemar. Insistiu com ela. Não, peraí. Ela me contou depois. Mas ela levou o hacker lá, a pedido do hacker, essa é a versão dela. E o hacker queria trabalhar pro Mas Pérez. então ela poderia levar qualquer pessoa lá? Ela poderia. E o senhor receberia qualquer Carla pessoa? Receberia. Em nome da Carla? Sim. Mas não foi só isso que a Zambelli fez, não, hein? Zambelli propôs que Delgatti invadisse os sistemas de poder judiciário, o que fez. O hacker chegou a expedir um falso mandado de prisão, constando a assinatura daquele ministro contra si próprio. O texto teria sido sugerido por Carla Zambelli. Esse é aquele mandado de prisão do Xandão contra ele mesmo, que continha a pérola. Espeça-se o mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. Publique-se, intime-se e faz o L. Só isso já vale a prisão, né, gente? Pra não ficar nenhuma dúvida, o advogado do Delgatti foi na TV confirmar essa história. O Walter invadiu o CNJ e, segundo o depoimento do Walter, foi a pedido de Zambelli, de Carla Zambelli. O percurso dessa CPMI foi longo e tortuoso. Da encheção de saco dos bolsonaristas para que ela fosse aberta, até o encampamento da proposta pelo governo, o recuo subsequente dos bolsonaristas, as tentativas de comandar as narrativas piradas, que foi tudo um complô da esquerda, com velhinhos inocentes, com os comunistas, globalistas, esquerdistas. Foi um show.
de horrores. A gente sabe que entre a leitura do relatório e a responsabilização dos indiciados existe um longo caminho, que não necessariamente termina em pizza. Mas considerando-se a condução que a CPMI teve, esse já foi um excelente primeiro passo. Agora é ficar de olho para garantir que os próximos passos serão tão firmes quanto esse. A Papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. O meteoro é mantido por você. Obrigada mesmo. Por favor, receba este sorteio como prova de nosso agradecimento. O ano é 2054. Laura Bolsonaro se elege à presidência da República. Mas não é o que você espera. Ovelha negra da família, na adolescência ela girou 180 graus em relação à ideologia dos parentes. Aos 14, tatuou escondida a foice e o martelo no braço. Aos 16, com a banda Bomba no Quartel, começou a renovação do punk brasileiro. Aos 22, teve gêmeos e os nomeou Marielle e Paulo Freire Bolsonaro. Aos 27, estourou nas capas dos jornais acusada de empreender grupos de guerrilha em 6 estados da federação. Aos 30, vazou para a imprensa 34 gigabytes de conversas e documentos com denúncias que acabaram derrubando o mandato dos 3 irmãos. Sua popularidade tornou-se tremenda. Quando, aos 44, sobe a rampa e recebe a faixa, sua primeira declaração é claro que só pode ser uma afronta. Fraquejou mesmo, hein, filha da p***? Brasil e seu multiverso.